Opa, gente, hoje nós temos mais uma aula resolvendo uma questão de concurso e hoje acerca da leishmaniose. Mas antes, quem sou eu? Eu sou o professor Jairão Oliveira, formado pela Universidade do Estado da Bahia em Ciências Biológicas, vulgo Biologia. E essa é a questão que nós temos para hoje. É uma questão relativamente recente de 2019, aplicada pela banca FUNESP no concurso da Prefeitura de Serquilho, São Paulo, para agente de controle de endemias, que é a mesma coisa que o agente de combate a endemias. Bem, vamos à questão. A questão hoje é um pouquinho pequena, mas ainda assim interessante. A diferença na evolução das leishmanioses para leishmaniose tegumentar ou leishmaniose visceral se deve ao tipo de, e aí vem as alternativas: A, agente etiológico; B, fatores climáticos como temperatura e umidade; C, ambiente onde o hospedeiro se encontra, se urbano ou silvestre; D, vetor envolvido na transmissão; e E, sensibilidade do hospedeiro. Bem, como na aula passada eu vou explicar vários termos aqui, explicando cada uma dessas alternativas, e no final a gente retorna à questão para então a gente descobrir qual é o gabarito dessa questão. Mas antes eu quero lembrar vocês, como eu disse na aula passada, que nós temos 3 tipos básicos de transmissão ou de agravo à saúde, sendo eles químico, físico e biológico. Químico é quando você faz uso de algum produto químico ou tem contato com algum produto químico e por causa disso você tem algum tipo de agravo à saúde. Por exemplo, digamos que você utilize um desodorante e por causa desse desodorante sua pele fique toda empolada. Por causa disso você teve um agravo à saúde devido a um produto químico. Na questão física, aqui é bem dizer quando você tem algum acidente físico. Digamos que você está andando na sua casa e você bata o seu dedo mindinho na quina da porta e quebre o seu dedinho. Ou seja, então você teve um agravo à saúde devido a um acidente físico, um fator físico. E por último, e mais importante para a nossa aula de hoje, o fator biológico, que é quando algum ser vivo lhe traz alguma doença, ou algum ser vivo é a causa da doença. Bem, então vamos explicar o primeiro termo que nós vimos lá na questão: agente etiológico. Professor, o que é um agente etiológico? Bem, vamos ao primeiro exemplo que eu vou dar aqui. Esses bichinhos que vocês estão vendo aqui nessa imagem que eu peguei lá nesse site, bem, esses aqui são os parasitas que causam a leishmaniose. E ele é transmitido pelo vetor, que é um mosquito flebotomínio, que eu vou falar daqui a pouquinho, para os cachorros, e dos cachorros é transmitido para o homem. E o que acontece? Bem, o agente etiológico é exatamente a coisa que causa a doença. Ah, como assim, professor? Não foi o mosquito que picou? Então não é ele que causa a doença? Não, o mosquito é apenas o vetor. Ele vai carregar o agente etiológico até o hospedeiro e o agente etiológico é quem realmente causa a doença. Ou seja, nesse caso aqui, é o parasita da leishmania que causa a doença e não o mosquito em si. O mosquito é apenas o vetor. Então, assim sendo, o agente etiológico da leishmaniose são os parasitas do gênero Leishmania que vão causar a bendita da leishmaniose. Vamos dar outro exemplo aqui. No caso, todo mundo conhece a dengue. Aliás, eu tenho uma aula aqui também resolvendo a questão de dengue, vou deixar aqui no card e no final dessa aula. A dengue, ela é transmitida pelo vetor Aedes aegypti, que também é um mosquito. É o mosquito que causa a dengue? Não. O mosquito pode lhe picar e não acontecer nada se ele não estiver com o agente etiológico presente em seu corpo. Qual é o agente etiológico da dengue? É o dengue. Dengue, professor? Como assim? Então, o dito dengue é um vírus e são conhecidos nas Américas, Américas que eu digo aqui da América Latina até a América do Norte, 4 tipos de vírus: o dengue 1, o dengue 2, o dengue 3 e o dito dengue 4. Quando você é atacado por um, quando você fica doente de um, você fica imune àquele dengue, mas você ainda pode ser acometido pelos outros dengues. Esses dengues aqui, que é o vírus que causa de fato a dengue, isso é o agente etiológico.
E o mosquito da dengue, o Aedes aegypti, é apenas o vetor. Então, só para terminar essa parte, agente etiológico é aquilo que de fato causa a doença. Bem, na questão nós ainda vimos que ele faz referência aos fatores climáticos, como temperatura e umidade. Assim que eu li a questão, eu achei meio estranho essa citação, mas pensando bem, faz todo sentido. Imagine só, eu moro aqui no Nordeste. Aqui no Nordeste é comum nós termos temperaturas acima de 30 graus o ano inteiro, basicamente. Entre 30 e 35 é a temperatura normal, até agradável, por assim dizer. Em certo momento da minha vida eu fui para o Paraná e lá eu peguei temperaturas de 10 graus e eu quase morri de tanto frio nesse processo. Eu poderia ter ficado doente por causa disso? Sim. E é o que acontece com muita gente. Muita gente fica doente devido a fatores climáticos, quando há mudanças drásticas, principalmente nas regiões onde o clima é mais temperado, ou seja, onde as estações do ano são mais divididinhas, né? Ou seja, o verão, o inverno, o outono, a primavera são estações bem certinhas. Diferente muito aqui no Nordeste, em que nós temos praticamente o verão e o inverno, que é quando está quente e quando está frio. O nosso frio é diferente do resto do Brasil, mas é quando está chovendo. E o que acontece? Essas diferenças de temperatura e essas variações de umidade também, que geralmente a temperatura e a umidade vão mudando juntas, podem causar alguns agravos à saúde. Por exemplo, tem muita gente que quando muda o clima já fica gripado, né? Já fica com rinite e tal. Tem gente que sente dor nos ossos, tem gente que, enfim, tem uma série de complicações devido ao clima. Eu lembro que na época da faculdade eu tinha uma colega que ela teve a oportunidade de morar lá na Itália e ela passou lá 6 meses, mas teve que retornar porque ela não conseguiu se adaptar ao clima de lá. E o médico que consultou ela disse: ou você volta para o Brasil, para o seu clima, ou você vai acabar morrendo aqui, porque o seu corpo não está aguentando essa diferença de clima, né, de temperatura e de tudo. E ela teve que retornar ao Brasil e, até onde eu saiba, ela vive até hoje aqui com a gente. Então sim, fatores climáticos podem influenciar na sua saúde. Mas preste atenção, na nossa questão, não tem nada relacionado. A leishmaniose não está relacionada com fatores climáticos. Então isso aqui é bom que vocês saibam que fatores climáticos podem sim causar algum agravo à sua saúde, mas não está relacionado, nesse caso, quanto à leishmaniose. Bem, um outro termo que foi utilizado lá na nossa questão é a questão da transmissão vetorial. Se haveria alguma diferença entre as leishmanias, nós temos 2 tipos, a leishmaniose visceral e a leishmaniose tegumentar, em relação ao seu vetor. Agora há pouco eu expliquei o que é agente etiológico. Bem, aqui nós temos vetor. Vetor, aliás, eu expliquei na aula passada. Eu vou deixar, como eu disse, aqui no link e também no card desse vídeo para que vocês possam ver. Bem, o que acontece? A leishmaniose visceral e a leishmaniose tegumentar, elas são causadas por agentes etiológicos diferentes. A leishmaniose visceral, também conhecida como calazar, ela ataca os nossos órgãos internos, né? Enquanto a leishmaniose tegumentar, ela ataca geralmente a pele e as mucosas. Entretanto, as duas são transmitidas pelo mesmo vetor, que é esse mosquitinho aqui, que é conhecido em algumas regiões como mosquito palha. O nome científico dele é Lutzomia longipalpis. Então, o mesmo vetor transmite as duas doenças diferentes. Apesar de terem nomes parecidos, são doenças diferentes. O que acontece é que o agente etiológico pertence ao mesmo gênero, que é o gênero Leishmaniose. Outro termo que nós vimos lá na questão faz referência aos ciclos de uma doença que pode ser urbano ou silvestre. Professor, o que é esse negócio de urbano e silvestre? Bem, urbano provavelmente todo mundo já deu a entender o que é, né? É quando uma doença está relacionada aos ciclos nas cidades, próximos ao homem. Ou seja, o mosquito vive junto com a gente por aqui e ele transmite a doença por aqui mesmo nas cidades. Enquanto que o ciclo silvestre acontece o seguinte: o mosquito está lá na mata, vivendo a sua vidinha, e lá ele transmite a doença entre os animais. Que é um exemplo disso? A febre amarela transmitida também
pelo Aedes aegypti, esse mosquitinho que transmite várias doenças perigosas. Lá na mata, a febre amarela ela existe e ela é transmitida principalmente entre os macacos. Então, nós temos lá o mosquitinho, deixa eu desenhar um mosquitinho aqui. Eita, mosquitinho feio. Eita, eita. O mouse fica difícil. Enfim, e ele vai e transmite para os macacos. Eita, será que eu consigo? Será que eu consigo? Ixi, era para ser um rabinho. Enfim, o mosquito transmite a febre amarela para os macacos e dos macacos volta para o mosquito e fica nesse ciclo silvestre aqui. O que acontece? Nesse ciclo silvestre, quem mora próximo às matas pode acabar adquirindo, passa aqui para o homem, a febre amarela silvestre. E esse homem indo para a cidade pode transmitir a febre amarela para o mosquito urbano e esse mosquito urbano retransmitir entre as pessoas na cidade, criando então um ciclo urbano. Então, o mesmo agente etiológico está lá nas matas, transmitindo entre os macacos e tal, pode passar para o homem e esse homem pode levar a doença para a cidade. Na cidade tem mosquitos, os mosquitos são infectados com a febre amarela e aí então espalha para a cidade. É importante dizer que a febre amarela, que eu estou usando aqui como exemplo, no momento ela não tem ciclo urbano no Brasil, porque foi erradicado já faz algum tempinho. De tempos em tempos, né, surge algum caso, mas é prontamente atendido pelo Ministério da Saúde, que faz de tudo para que esse ciclo não retorne para o ambiente urbano. E também porque nós temos vacinas que previnem que nós peguemos a febre amarela e espalhe para o resto da população. Mais um termo que tem lá na questão, que é a sensibilidade do hospedeiro. Bem, esse termo é um tanto curioso, porque ele na verdade é um tanto vago na literatura. Quando você vai estudar, a gente não vê ele falando muito sobre o hospedeiro, mas sim geralmente sobre os agentes etiológicos, o quanto eles podem ser sensíveis ou não às drogas que nós utilizamos para combatê-los. Mas, em resumo, a sensibilidade do hospedeiro diz respeito ao quanto a pessoa é suscetível a adquirir a doença ou não vinda desses agentes etiológicos. Um pouquinho embolado isso, né? Por exemplo, você pega coronavírus. No Brasil a gente acabou de ter essa pandemia, aliás, pegou todo mundo, né? E o que acontece? A maioria das pessoas que pegou coronavírus não desenvolveu nenhum sintoma, enquanto uma minoria que pegou o coronavírus acabou desenvolvendo sintomas graves e um bom tanto dessas pessoas foram a óbito. O que acontece é que muita gente pegou o vírus no Brasil. Muita gente mesmo, e mais de uma vez. Então a grande diferença das pessoas, pelo menos naquela fase inicial que não havia vacina, era a sensibilidade do hospedeiro, ou seja, da gente. Quem tinha maior sensibilidade ao vírus acabou, né, passando por mal bocados e infelizmente muita gente morreu nesse processo. Depois de um tempo, as vacinas foram sendo distribuídas pela população e a sensibilidade das pessoas ao coronavírus foi diminuindo, porque o seu organismo foi ficando mais resistente ao vírus, já que você tinha vacinas, né? Então a nossa sensibilidade no geral diminuiu, aumentando assim a nossa resistência ao vírus. E eu acho que com esse exemplo deu para entender melhorzinho o que é a sensibilidade do hospedeiro. E por fim, nós voltamos à nossa questão. Vamos ler de novo só para lembrar o que é que ela pede? A diferença na evolução das leishmanioses para leishmaniose tegumentar ou leishmaniose visceral se deve ao tipo de... olha só, eu expliquei isso lá no primeiro quadro. O que causa a leishmaniose tegumentar ou o que causa a leishmaniose visceral é o agente etiológico. Ou seja, o nosso gabarito é a letra A. Só lembrando, a diferença do que causa a leishmaniose tegumentar para a leishmaniose visceral é o agente etiológico, porque os fatores climáticos de temperatura e umidade são os mesmos, o ambiente e o hospedeiro onde eles se encontram, urbano ou silvestre, também é a mesma coisa, o vetor envolvido na transmissão é exatamente o mesmo, o Lutzomia longipalpis, e quanto à sensibilidade do hospedeiro, eu acabei de explicar, também é a mesma coisa, tanto para um para o outro.
O que vai diferenciar se você vai ter leishmaniose tegumentar ou visceral é o agente etiológico. Bem, gente, por hoje é isso. Eu tenho outras 2 aulas também aqui que foram resolvendo questões para o cargo de agente de combate às endemias e eu vou deixar aqui do lado. Tem aqui em cima e tem essa outra aqui embaixo. Se você gostou dessa aula, deixa um like aqui nesse vídeo e nos vemos em uma próxima. Tchau!